Me fale sobre a qualidade do material que você comprou para sua instalação elétrica para o seu padrão de entrada. Olá, eu sou Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos aos nossos canais, que eu te direi quanto você vai pagar mensalmente a partir da instalação daquele padrão ou da construção daquela instalação elétrica. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem em suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Visitem também, por gentileza, os nossos canais de stand-up. Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Caso você possa, nos faça uma doação com Valeu Demais, que é a partir de R$2, e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. A qualidade do material que você põe na sua instalação, no seu padrão elétrico, e a qualidade do profissional que você contrata vão dizer muito a respeito do valor da sua conta de energia mensal. Eu tenho aqui para exemplificar 4 pontas de fio preto e 4 pontas de fio na cor azul. E também 3 barras de cobre que nós usamos para fazer o barramento do padrão elétrico de entrada, tá? Essas hastes de cobre, elas vão aqui assim, nessa posição, e os fios são presos aqui, ó, de acordo com a função do fio. Por exemplo, se aqui eu quero o barramento de neutro, todos os fios neutros na cor azul estarão aqui, tá? Inclusive o fio verde que vai vir do aterramento para esse barramento. Se eu estou falando das fases, tá? Fase 1 e fase 2 de energia, vão nesse aqui e nesse aqui, tá? Fase 1 aqui, fase 2 aqui, ou vice-versa, tá bom? É só para exemplificar. Essa colmeiazinha, ela vem nos padrões de um fabricante de caixa de policarbonato. Ela tem a mesma característica das caixas, que não tem essa colmeia, mas no fundo da caixa tem esses taruguinhos, né, com rosca, para que o parafuso prenda os fios de acordo com o esquema de montagem daquele padrão. A qualidade do material que você usa, eu tenho falado isso com muita frequência, é ela que vai determinar a vida longa da instalação elétrica e também o custo baixo da sua conta de energia elétrica. Ou seja, quando você compra material de qualidade, tá? Material de cobre, de fornecedores renomados, conhecidos no Brasil, fornecedores que cumprem as normas ABNT NBR 5410, fornecedores que têm ali a inspeção do Inmetro ou da Qualifil, a etiqueta nos seus produtos, tá? São, na maioria dos casos, fornecedores que cumprem as normas e conseguem passar no teste dessas empresas de qualificação ou de verificação de que as normas estão sendo ou não cumpridas. Quando você compra material dessas empresas qualificadas, certamente você estará comprando material de boa qualidade, de boa procedência. E material de qualidade boa e boa procedência certamente vai aumentar a vida da instalação elétrica, dos equipamentos ligados à instalação elétrica e vai garantir ali uma conta de energia que você vai pagar apenas o que você está usando na sua instalação elétrica. Eu deixo claro que não adianta nada você comprar material de primeira e contratar um curioso na eletricidade, uma pessoa que, por mais que tenha força de vontade e tenha aprendido, ela não vai seguir a norma, porque para seguir a norma,
existem algumas barreiras que as pessoas que não são qualificadas normalmente pulam para abaixar o preço do serviço e também baratear o custo da lista de material. Tá? Então a pessoa não qualificada, ela não está preocupada com as normas, ela não está preocupada com o valor da conta que você vai pagar no final do mês, e ela também não está preocupada com a vida útil daquela instalação elétrica. Os profissionais qualificados, eles respondem à entidade de classe do nível que ele foi formado, seja um técnico, seja um tecnólogo, seja um engenheiro. Então essas pessoas que respondem a uma certa classe, no nosso caso, o CREA, tanto para engenheiros como para técnicos ou tecnólogos. Então essas pessoas que atendem a classe responsável pela atividade dela, certamente vai fazer questão de construir ali a melhor instalação elétrica possível, o melhor padrão elétrico de entrada possível, te pedindo, te solicitando para comprar fios e cabos elétricos de procedência e materiais elétricos de origem, independente do preço, tá? O profissional, ele quer material de qualidade para fazer um serviço de qualidade. E quando você atende esse pedido do profissional, com o conhecimento dele, certamente a sua instalação vai ficar bem feita, te ajudando assim com uma conta de energia barata, vitalícia. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Gosta de comédia? Stand-up? Visitem nossos canais Stand-up Barraco Comedy Brasil e Cortes Stand-up Barraco Comedy Brasil. Venham sorrir conosco. Está precisando de algum desses produtos? Entre em contato através do e-mail que eu vou fazer uma pesquisa de frete e vou te passar um orçamento referente ao preço do produto que você escolheu e do frete. E se você aprovar, eu vou enviar pessoalmente para você. Davi, eu não quero nenhum desses produtos da China. Então nos faça uma doação com valeu demais. É a partir de R$2 e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Esse vídeo terá continuação com a parte 2. Um exemplo aqui nessas amostras, o fabricante desse padrão elétrico é um dos fabricantes top de mercado, tá? Das caixas de policarbonato, é um dos top de mercado. O fabricante desse fio aqui é um dos tops de mercado. O fabricante desse fio também é um dos tops de mercado. Essas ponteiras aqui, ó, são de cobre eletrolítico. Tem gente que, para baratear o custo do padrão elétrico ou da instalação, acaba por colocar na instalação alumínio ou uma mistura que não é cobre eletrolítico. Acaba sendo 10 vezes mais barata, do que essa simples pontinha aqui, que, se tratando da ponta necessária para a instalação, facilita a condução da energia. Sendo uma outra de um material qualquer que parece ser o que não é, vai dificultar, fazendo com que essa peça aqui venha a aquecer, consumindo energia no padrão elétrico e não na sua instalação elétrica. Outro exemplo que eu tenho aqui, essas barras aqui de cobre, 99,9% de cobre, tá? Então essas barras aqui, que são colocadas nos padrões elétricos de entradas ou nos quadros gerais das instalações, esse material ele é o dobro do preço do material que o pessoal anda vendendo por aí, pintando barras de outros materiais na cor de cobre para acabar enganando,
o cliente, tá? O profissional elétrico qualificado, ele nunca, em hipótese alguma, vai enganar ninguém, tá? Ele nunca vai enganar o cliente. Porque se ele faz uma coisa mal feita e aquilo dá problema para ele, dependendo da gravidade do problema, ele vai ter que responder ao órgão competente ao qual ele responde, tá bom? Já uma pessoa que você convida aí pela metade do preço, muitas vezes, da instalação ou do padrão, ela não responde a ninguém, tá? Eu vejo, já aconteceu comigo algumas vezes, do cliente reprovar o meu orçamento e fala assim para mim, né? A pessoa fala para mim, não, o meu colega faz por 30% desse valor, tá? É uma diferença muito grande se você pensar um negócio de R$1.000, você pagar 300 para a pessoa fazer, 30% aproximadamente do valor, é muito grande a diferença. Só que, e a qualidade, né, da instalação? Como é que vai ficar essa instalação? Será que ela vai ficar de acordo do que pede a norma, a BNT NBR 5410? Será que aquele profissional tem conhecimento na eletricidade para fazer a diferença? Eu tenho o hábito de dizer o seguinte: o profissional qualificado, ele, quando não tem a possibilidade, ele consegue identificar naquele mesmo espaço dezenas de possibilidades para fazer a mesma coisa, e estando ciente que o que ele está fazendo ali não vai causar risco de morte, tanto a pessoas quanto a animais de estimação naquela instalação elétrica, tá? Não é só o fato de fazer, pagar barato, né? O profissional qualificado, quando ele faz algo na eletricidade, ele está preocupado com a vida das pessoas que vivem ali. Ele está preocupado com o valor da conta que aquele cliente vai pagar. E uma vez que o cliente aceitou o orçamento daquele profissional qualificado, o profissional qualificado vai passar uma lista de material de empresas que seguem as normas, tá? Você pode ver que os materiais que muitas vezes o cliente fala é muito caro, tá? Mas aquele material ali tem ali o acompanhamento dos órgãos competentes para a produção daquele material, tá? Para que verificam se aqueles materiais são exatamente ou tem exatamente o que está escrito ali na etiqueta de identificação. Temos muitos produtos piratas no mercado, fios e cabos elétricos. Temos muitos produtos fakes no mercado. Além de fios e cabos elétricos, temos lâmpadas mal feitas, temos barramentos, disjuntores, dentre outros produtos. Normalmente eu peço aos participantes do canal, tente fazer o melhor possível, tá? Mas eu não tenho condições de fazer uma instalação elétrica de R$10.000. Eu já vi esse argumento, né? Eu não vou fazer uma instalação elétrica de 10 mil se eu encontrei quem vai fazer a mesma coisa por 3 mil, tá? Eu já ouvi essa argumentação. E essa mesma argumentação eu ouvi de pessoas que depois estavam gastando 2 vezes o valor que ela falou que não podia pagar numa instalação elétrica para que alguém refizesse a instalação dela e recuperasse a parte da instalação que pegou fogo. Fios e cabos elétricos de procedência, de origem, marcas conhecidas no mercado, barramentos de cobre quase puro. Quando a gente fala de 99,99%, nós estamos apenas usando uma referência, porque existe uma porcentagem de impureza ou de mistura. Mas é um cobre puro. A partir de 90% já é um cobre com a pureza muito elevada. Caixa de policarbonato, tá? Para agrupamento de uma empresa, uma das empresas top de mercado. O resultado, quando você compra material de qualidade, contrata profissional de qualidade,
e segue as normas, o resultado é simples, muito simples. Uma instalação elétrica vitalícia e uma conta de energia barata vitalícia, além da garantia, qualidade, eficiência e proteção para pessoas e animais de estimação na sua instalação elétrica. Visitem nossos canais do YouTube, se inscrevam e compartilhem suas redes sociais para nos ajudar a alavancar esses canais. Caso você possa, nos faça uma doação com valeu demais, é a partir de R$2, e isso tem nos ajudado muito com a melhoria, qualidade e eficiência dos nossos canais e vídeos. Precisa de uma balança? De um alicate amperímetro? De um ferro de solda? De um teste para tensão? Ou de fitas isolantes? Entre em contato com os nossos canais através do nosso e-mail. Eu vou te enviar um outro e-mail de retorno com o frete para a região que você mora e o preço do produto que você escolher. Caso você aprovar, eu enviarei pessoalmente para você. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou Davi Rocha da Silva. Simples assim.